Glória a Deus. Tempinho gostoso esse que está fazendo, né, irmão? Tempinho. Embora tenha feito bastante calor durante o dia, agora à noite a temperatura caiu um pouco e nós podemos adorar o Senhor nessa noite. Estamos num ambiente bastante íntimo, né? E essa noite é uma noite excelente para nós nos lembrarmos de quantos benefícios o Senhor nos tem feito. A Bíblia fala no Salmo de número 126, quando os cativos estão retornando da Babilônia, a Bíblia diz que eles começam a declarar, a olhar para trás e dizer que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de júbilo, e diziam-se entre as nações: grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres. Querido, será que você tem um motivo para agradecer ao Senhor nessa noite? Se eu abrisse aqui a oportunidade, desse microfone na sua mão, será que você teria um motivo para agradecer? Quem teria um motivo para agradecer? Glória a Deus, todos nós. A cada dia o Senhor tem se revelado a nós de uma forma especial. E eu entendo que essa é mais uma noite que o Senhor deseja trazer à nossa memória o quão grande Ele é e o quão grande é o seu poder nas nossas vidas. Essa noite eu gostaria de falar um pouco sobre memórias. Você é bom de memória? Hein? Se eu perguntar aí qual é a data do aniversário da sua sogra, você vai lembrar? Da minha eu sei, 17 de dezembro. Aí ó, já algumas pessoas começaram a se entregar. O dia do seu casamento, aniversário do seu esposo. Interessante que Deus é um Deus de memorial. Fala para quem está do seu lado: Deus é um Deus de memorial. Todas as vezes quando nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, e falar nisso, semana tem Santa Ceia, né? Domingo, não falte, vai ser uma bênção. Nós estamos fazendo menção daquilo que Ele fez, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele passou, e também profeticamente anunciando a sua volta até que Ele venha. Interessante que até Jesus vir à terra, e até hoje isso continua dentro do povo de Israel, dentro daqueles que se chamam israelitas ortodoxos, eles têm um memorial que significa a passagem, né, da vida de escravidão para a vida em liberdade. No dia em que Deus, Ele usa o seu filho Moisés para tirar o povo do Egito e transportá-los até defronte do Mar Vermelho, e fazer ali, né, um grande sinal. Interessante que naquele dia Deus chega para Moisés e dá uma ordem dizendo o seguinte: que toda casa que tivesse nos umbrais a marca do sangue do Cordeiro, naquela casa não passaria o anjo da morte. Para quê? Para ativar neles uma memória daquilo que o Senhor fez. Interessante também que quando esse povo sai do Egito, a Bíblia diz que naquela euforia, naquele momento que tinha que ser, na hora do já, né? Eles vão, e naquele dia eles levam o pão, que era o pão sem fermento, levam as ervas amargas,
E era tudo que eles tinham no decorrer daquele caminho. E depois de algum tempo, e até hoje, em algum momento do ano, próximo à Páscoa, eles se reúnem para lembrar daquilo que o Senhor fez quando tirou da terra do Egito. O profeta Jeremias, no seu livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 21, ele diz o seguinte: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu queria falar com você hoje um pouco sobre isso. O que tem tomado a sua mente durante esses dias? O apóstolo Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, que tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é puro, se há algum louvor nisso pensai. Feche seus olhos por alguns momentos e comece a trazer à sua memória algumas coisas que Deus já fez na sua vida. Motivos de sobra nós temos para agradecer. Motivos de sobra nós temos para declarar ao Senhor o quão grande Ele é. Oh Deus, muito obrigado porque um dia o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Não nos deixe esquecer, Senhor, de que um dia o Senhor, Pai, nos trouxe de volta ao nosso lar através do sacrifício do Teu Filho naquela cruz. Não nos deixe, Senhor. Não nos deixe esquecer. Abra sua Bíblia comigo aí em Josué capítulo 4. Por falar em memória, hoje representa que dia para nós? Oi? 500 anos da Reforma Protestante. Um momento crucial na história da igreja, né? Onde um homem impactado por um versículo mudou toda a sua vida e a vida de várias pessoas que vieram após ele. Romanos capítulo 1, versículo 17. Um dia Lutero leu isso e isso mudou a sua vida completamente. Mas o justo viverá pela fé. Agora, a verdade foi aberta e descortinada sobre os seus olhos e ele não pôde mais se conter a revelação dessa verdade. Começa a trazer à memória aquilo que te dá esperança. Está escrito aí: quando todo o povo acabou de atravessar o Jordão, então o Senhor voltou a falar com Josué e lhe ordenou: escolhei 12 homens dentre o povo, um homem de cada tribo, e ordenai-lhe: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes se detiveram e pousaram os seus pés, 12 pedras, e carregai-as convosco e depositai-as no lugar onde acampareis essa noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os filhos de Israel, um representante de cada tribo, e lhes ordenou: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus até o meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, de acordo com o número de tribos dos israelitas, para que seja um sinal no meio de vós.
E quando amanhã vossos filhos vos perguntarem que significam para vós estas pedras, então lhes testemunhareis, é que as águas do Jordão dividiram-se diante da arca da aliança do Senhor, e a sua passagem cindiram-se as águas do Jordão. Estas pedras serão para sempre um memorial para os filhos de Israel. E os israelitas fizeram tudo como Josué ordenara. Tomaram 12 pedras do meio do Jordão, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, como Yahvé havia orientado a Josué. E as transportaram ao acampamento e ali as depositaram. E Josué erigiu também 12 pedras no meio do Jordão, exatamente no lugar onde os sacerdotes que transportavam a arca da aliança firmaram seus pés, e elas continuam lá até os dias de hoje. Queridos, a palavra do Senhor, ela é recheada de histórias que nos fazem lembrar de quão grande é o cuidado do Senhor pela vida dos seus. Hoje nós estamos vivendo um período complicado na história, um período onde os valores eles têm se pervertido e muitas vezes aquilo que era correto até um determinado tempo hoje tem sido questionado pela sociedade. E nós entendemos que aquilo que o Senhor faz e revela aos seus filhos sempre é concedido por meio de um propósito. A Bíblia diz que Ele nos elegeu nele para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Existe algo separado, algo preparado no coração de Deus para cada um de nós, que precisa ser vivido através dos princípios que Ele mesmo planejou. Mas o que fazer nesses dias em que aquilo que, moralmente falando, se torna um valor contestado pela humanidade, pela sociedade atual? O que fazer quando nós somos afligidos no que diz respeito ao nosso comportamento, à nossa forma de viver, aquilo que o Senhor tem nos orientado como um manual de fé e de prática? O que fazer quando a Babilônia nos atacam, colocando dentro do nosso meio valores que não são capazes de transportar, ou melhor, não são capazes de exemplificar aquilo que verdadeiramente nós carregamos? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Tem uma frase de Lutero que diz que, se possível, a paz em todo o tempo. Interessante quando a gente olha a história de grandes homens de Deus, e aqui a gente está falando sobre um grande homem chamado Josué. Josué, ele tinha uma visão que ia muito além daquilo que a sua geração podia contemplar, podia ver, podia experimentar. Josué, ele fazia parte do grupo de 12 espias que foram levados para olhar a terra, assim quando Moisés mandou que o povo ali estivesse. E a Bíblia diz que quando Josué ele vai olhar a terra de Canaã, juntamente com Caleb e os outros 10, ao trazerem um relatório, aqueles homens trazem um relatório negativo dizendo: olha, Moisés, a terra realmente tem algo bom para nos oferecer, mas lá tem gigante, lá tem ferezeu, lá tem quenezeu, lá tem toda sorte de mal, e eu acho que não vai dar para gente.
Mas Josué, ele tem uma instrução diferente quando ele chega para Moisés e ele declara: olha, Moisés, essa terra que nós fomos espiar, ela mana leite e mel. Ela tem algo agradável a nos oferecer, ela tem algo especial a nos oferecer. Mas no meio do caminho, Josué sabia que também haveria os gigantes, haveriam os problemas, haveria ali os desafios que precisariam ser vencidos. Mas Josué, ele tinha uma aliança com Deus. Você tem uma aliança com Deus? A aliança com Deus é aquilo que vai te sustentar nos momentos de dificuldade. Josué, ele tinha um contato especial com a pessoa de Moisés, que era com quem Deus se relacionava até então. Chega um momento em que Josué, ele é retirado daquela posição de simplesmente um conservo ou a primeira pessoa de Moisés, para daí então receber a missão de continuar aquilo que Deus tinha começado através da vida de Moisés. E aí, o nosso Deus que é tremendo, o nosso Deus que sabe fazer tudo além daquilo que nós pedimos e pensamos, a Bíblia diz que Deus, ele chega para Josué logo após a morte de Moisés e começa a se revelar a Josué naquilo que talvez Josué não tinha dito para ninguém. Josué estava com medo, porque uma coisa é você estar na presença de alguém, sabendo que você pode fazer algo, pode desenvolver algo, mas a responsabilidade é daquela pessoa. Outra coisa é quando essa responsabilidade passa para você. Josué, ele sabia que naturalmente Deus já o havia escolhido para substituir Moisés, mas chega um momento em que ele precisa verdadeiramente tomar a sua posição, e a Bíblia diz que logo após a morte de Moisés, Josué capítulo 1, servo de Yahvé falou o Eterno a Josué dizendo: Moisés, meu servo, é morto, agora levanta-te e atravessa esse Jordão, tu e todo esse povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. E todo lugar que a planta do vosso pé pisar, eu vos darei, como prometi a Moisés, desde o deserto até o Líbano, até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o mar grande e o Mediterrâneo. Ninguém te poderá resistir durante toda a sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei e nem te desampararei. Olha o memorial aí, querido. Deus chega para Josué e fala assim: Josué, a partir desse momento, agora sou eu e você. Não adianta olhar para trás e ver quão grandes coisas o Senhor fez e ter medo. Josué, agora é o momento de atravessar esse Jordão, porque do momento que você está ao momento que você precisa chegar, existe um Jordão para ser atravessado, existe uma Jericó para ser conquistado, mas lá no final dessa jornada eu tenho algo para entregar nas suas mãos. Querido, o Senhor está querendo ativar talvez na nossa memória nesses dias aquilo que Ele já fez, mas para que a gente possa chegar no momento e no lugar aonde Ele deseja para nós, precisamos tomar para nós a palavra do Senhor que nos diz: tão somente ser forte. Ser forte. Como é que nós podemos ser forte? Fazendo força. Fala para quem está do seu lado: você só fica forte fazendo força. Josué talvez estava passando ali um momento de reflexão e de se perguntar: Senhor, e agora? As nossas forças se acabaram. Moisés, ele morreu. A gente esperava que nós pudéssemos entrar com Moisés, mas Deus afirma e reafirma para ele no versículo 7: tão somente seja forte e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da lei que te ordenou Moisés, meu servo. Delas não te aparte, nem para a direita,
e nem para a esquerda, para que tenha sucesso em tudo aquilo que você fizer. Acima das dificuldades, acima dos problemas, acima das aflições, assim como tinha uma música do Diante do Trono antiga, né? Nós temos a palavra do Senhor, querido, que nos norteia em todos os caminhos. Eu imagino, eu não sei como foi a noite que Lutero, ou o dia, não sei, eu estou falando a noite, mas pode ter sido de dia, que ele leu isso e impactou a sua vida. O justo viverá pela fé. E o escritor aos Hebreus fala em Hebreus 11, versículo 6, que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, primeiramente creia que Ele existe, e segundo, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Precisamos ter essa certeza, essa confiança. Eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que a última palavra vem do Senhor. Talvez você já viveu tantas coisas nesse ano. Estamos chegando no dia 31 de outubro. Foi liberada uma palavra profética através desse altar, que esse ano seria o ano da maturidade. E talvez você olhe ao seu redor, olhe na sua família, olhe no seu emprego e parece que nada muda. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Pega essa no seu espírito. Uma fruta, muitas vezes, ela cresce instantaneamente, mas o processo de amadurecimento, ela acontece internamente. Nem sempre o tamanho dela muda do estado dela, verde para maduro. Já reparou? Mas uma mudança interna está acontecendo e você nem está percebendo. Amadurecer, querido, significa que nós vamos fazer aquilo que o Senhor preparou e colocou diante de nós. Por quê? Porque nós temos o mandamento, a lei do Senhor, e é Ele que nos direciona, é Ele que nos conduz. Deus faz uma pergunta para ele no versículo 9, dizendo o seguinte: olha, eu não te ordenei? Josué, eu já não liberei a palavra, eu já não te ordenei? Não tenha medo, não te apavores, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que você andar. Fala para quem está do seu lado: o Senhor está contigo por onde quer que você andar. Quais são os teus desafios nessa geração? Quais são os teus desafios nessa caminhada, nesse ano, nessa semana? Talvez nesse dia você viveu muitas coisas. Talvez o diabo tenha soprado e afrontado na sua mente que Deus te abandonou no meio do caminho, que Ele te esqueceu. Querido, começa a trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Começa a trazer à memória quantos milagres o Senhor já realizou. Começa a trazer à memória o dia que você não tinha nem aquele dinheiro da passagem para pegar o ônibus, e o Senhor levantou alguém para dizer assim: hoje eu vou te abençoar. Deus é o Deus de perto, Deus é o Deus de longe. Quantos estão entendendo, querido? Deus está te dizendo aqui nessa noite, querido, faça um memorial daquilo que o Senhor já realizou na sua vida. Porque no momento da adversidade, no momento da afronta, no momento em que as nossas forças nos faltam, o que nos resta é a palavra do Senhor. O salmista diz no Salmo 119, versículo 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada é luz. Aonde tudo está em trevas, a tua palavra entra e ela traz luz. Ela traz claridade, ela traz uma nova esperança. Ela traz um novo proceder, ela traz uma nova perspectiva. Porque nós não nos movemos por vista, nós nos movemos por fé. E nós declaramos com autoridade e ousadia que 2017 é sim um ano da maturidade. Muitas vezes, querido, na maturidade, nós ouvimos isso aqui ontem, né? Nós não fazemos simplesmente aquilo que nós sentimos, mas nós fazemos aquilo que a gente sabe que tem que fazer. Então somente se esforça.
tenha coragem, porque eu serei contigo. Fala para quem está do seu lado, seja forte. Traduzindo, faça força, não se renda, não entregue os seus pontos. Você chegou até aqui e o Senhor vai te levar até o final. Diga glória a Deus. Só que antes de nós entrarmos naquilo que o Senhor tem preparado para nós, existe um processo, existe um preparo, existe algo que nós precisamos nos alinhar. E para nos alinharmos com a vontade de Deus, precisamos ouvir a sua voz. Você sabe ouvir a voz de Deus? Ou você só ouve a voz de Deus quando a voz de Deus é conveniente para você? Muitas vezes Deus vai falar com você no meio de um grande mover, no meio de uma grande manifestação de poder do Senhor. Muitas vezes o Senhor vai te falar contigo através do mar, através do sol, através de alguém que vai liberar uma palavra. Precisamos estar com ouvidos atentos. Hebreus fala isso: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. O Senhor está falando com você hoje. Provérbios 4, 23 diz que sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. Se o Senhor tiver o seu coração, Ele vai ter tudo, querido. Se o Senhor tiver o seu coração, você não precisa mais de nada. Mas é preciso que, ao ouvirmos a voz de Deus, nós venhamos nos alinhar com a sua vontade. E só consegue se fortalecer no Senhor aquele que está disposto a fazer força. Não desista, você chegou até aqui. Capítulo 3. Nós voltamos um pouco para chegar até o momento que o Senhor deseja falar. Para que nós possamos entender todo o conteúdo daquilo que Ele está liberando hoje, aqui sobre as nossas vidas. Josué lidera a travessia do Jordão. Então Josué e todo o povo de Israel se levantaram. Que horário que está descrito aqui, irmão? De madrugada. Sabe, no momento em que todos estão fazendo o contrário, estão dormindo, talvez estão pensando em outras coisas, aquele povo estava disposto a conseguir e avançar para o propósito que Deus tinha liberado. A Bíblia continua dizendo que eles deixaram o acampamento do vale das Acácias nas campinas de Moabe e se dirigiram até o rio Jordão, antes de atravessarem o rio. E ao fim de 3 dias percorrendo o acampamento, ordenaram o povo em alta voz: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, sendo carregada pelos sacerdotes e pelos levitas, vós igualmente saireis das vossas posições e seguirei. O que significa a arca, irmão? A presença do Senhor. No momento que você ouvir e ver a arca, sai do lugar da onde você está e começa a seguir a presença do Senhor. Quem está entendendo aqui? Sai do lugar da sua apatia e começa a seguir a presença do Senhor. Você não é movido pelo que a televisão está falando, o rádio, a internet. Você é movido pela presença do Senhor. Então, quando você ouvir a voz do Senhor, começa a seguir a presença do Senhor. Começa a seguir a presença do Senhor, porque é ela que vai te levar no lugar que o Senhor tem preparado. Acho que eu nunca preguei assim, lendo tanto texto, né? E olha o que o texto continua dizendo. Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus carregada pelos sacerdotes e pelos levitas, vós igualmente saireis das vossas posições e seguireis. Mas tem um propósito isso para acontecer: a fim de conhecerdes o caminho que haveis de seguir. Querido, no momento em que você não sabe o caminho
para onde você deve ir. Siga na direção da presença do Senhor. Não abra mão por nada desse mundo de viver na presença do Senhor, porque é ela que vai te nortear e é ela que vai te levar para aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Na minha Bíblia diz assim, ó, conservar, eu não sei como está aí, a segunda parte do versículo 4. Põe na tela aí, Léo, pra gente. Por este caminho, porquanto por este caminho nunca passardes antes. Conservai contudo entre vós e a arca a distância aproximada de 900 metros. Cuide para que não se aproxime delas. E Josué orientou o povo. Aí vem uma orientação do Senhor dizendo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio. Ou seja, antes de atravessar, existe um período de preparo, um período que nós vamos estar mais próximos de Deus. Através de quê, querido? Através da nossa santificação. Santificação é aquilo que nos aproxima do Senhor de uma forma mais íntima e pessoal. O Senhor tem uma porção liberada a todos nós, mas é no meio da intimidade que o Senhor libera os seus segredos, libera os seus sinais, libera as suas palavras. Amém? Depois disse Josué: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. E em seguida eles ergueram a arca da aliança e partiram dali. As últimas instruções. Então falou o Senhor a Josué. Quando, querido? Hoje. Você santifica porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha. Mas a partir do momento que você se posiciona, o Senhor se manifesta quando? Hoje. Hoje começarei a exaltar-te diante dos olhos de todo o povo de Israel. Por quê? Porque ele experimentou ouvir a voz de Deus e seguir a voz de Deus sem questionar. Sem questionar. Hoje, começarei a te exaltar diante dos olhos de todo o povo de Israel, para que reconheçam que assim como estive com Moisés, eu vou estar contigo também. Deus reafirma a promessa a Josué daquilo que ele tinha falado lá no capítulo 1. Para quê? Para trazer à memória dele aquilo que podia dar esperança. Quantos aqui se lembram do dia da sua conversão? Quantos aqui se lembram do primeiro encontro que você teve com Deus, aonde tudo que você queria era estar na presença dele, desfrutar daqueles momentos maravilhosos? O Senhor deseja te levar para esse lugar novamente, querido. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, vai correndo atrás da arca, atrás da presença, porque é no meio dessa presença que ele vai se manifestar a sua vida. E tu ordenarás aos sacerdotes que transportam a arca da aliança, dizendo: e quando chegardes às margens das águas do Jordão, parareis juntos ao próprio Jordão. Disse então Josué aos israelitas: aproximai-vos e ouvi as palavras de Yahvé vosso Deus. E aí ele continua dizendo, ele vai desenrolando a história. Interessante que aquela época era uma época em que o Jordão, ele transbordava nas suas margens. E se você olhar lá em Êxodo, a partir do capítulo 14, quando Moisés lidera
povo para atravessar o Mar Vermelho. Naquele momento, então, Moisés ele fazia tudo sozinho. Deus liberava uma palavra para Moisés, perguntando: Moisés, o que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado. Então toca na água e o mar se abre. Mas com Josué acontece diferente, querido. Josué, para experimentar o milagre que só ele poderia viver naquele momento, com aquele povo que era diferenciado, Josué libera essa ordem dizendo: olha, a partir de agora vocês vão ter que levar a arca, mas levar a arca com adoração, porque os levitas eles eram responsáveis pela adoração. E quando vocês chegarem nas margens do Rio Jordão, o mar só vai se abrir a partir do momento que você encostar o pé na água. O que significa isso, querido? Que Deus ele vai te levar no último momento para que Ele possa manifestar a provisão dEle na sua vida. Não fique esperando ninguém fazer nada por você. Não fique esperando as pessoas fazerem aquilo que você precisa fazer. Essa foi a mensagem de domingo. Mas experimente ser ousado até o final. Eu estou caminhando, eu estou indo atrás da presença, eu estou adorando, mas parece que nada está acontecendo. Mas é na hora que você molhar o seu pé, experimente correr riscos pelo Senhor. No momento que eles molham os seus pés, a Bíblia fala que o Jordão ele se abre. Porque a geração que estava com Josué era diferente da geração que andava com Moisés. A geração de Moisés dizia assim: Moisés, nós queremos carne. Moisés pede ao Senhor. Moisés orava e Deus mandava carne. Moisés, nós queremos pão. Moisés orava e Deus mandava o pão. A geração de Josué não. A geração de Josué é a geração que diz: agora é com a gente. Nós estamos dispostos a entrar nesse desafio juntamente com Josué. E ali, querido, o Senhor realiza um grande milagre. Mas você já reparou como nós temos facilidade de lembrar daquilo que para nós foi negativo e a gente esquece daquilo que foi positivo? Tem gente, acho que só eu conheço, mais ninguém, que lembra de coisas que aconteceram lá no passado, de coisas que hoje, ao trazer a sua memória, te deixam para baixo, cabisbaixo, e não é capaz de contar sequer um ato, um fato daquilo que Deus fez. Tem gente que, por uma experiência negativa no passado, negligencia tudo aquilo que Deus preparou para ela no futuro. Eu tenho um amigo, conheço uma pessoa, que na sua casa ele tem lá um memorial, não é? Né, amigo? De tudo aquilo que Deus falou com ele. Olha, Deus falou isso comigo assim, assim, assim nesse dia. Deus falou isso, isso e isso. E ele vai lá e escreve na parede. Ricardo está ali. Tem uma parede toda escrita, já falei agora. De tudo aquilo que o Senhor liberou através da vida dele, por pessoas que chegaram a ele. Eu tenho certeza que no momento de dificuldade, no momento talvez que está sofrendo aflição, está sendo empurrado pelas circunstâncias, ele lembra daquilo que o Senhor falou. Interessante, quando esse povo ele passa pelo Jordão, Deus libera uma palavra dizendo: a partir de agora, separa 12 homens, e cada homem desse pegue uma pedra, de forma que se forme um altar com 12 pedras, para que no futuro, as gerações que vierem, ao passarem por aqui, eles possam entender que nesse lugar o Senhor efetuou um grande livramento. Separa 12 pedras e entra para esse lugar, querido. O Senhor está te pedindo nessa noite, começa a fazer uma lembrança de tudo aquilo que eu já fiz na tua vida. Será que eu cheguei com você até aqui
e não ia ser capaz de continuar contigo. O Senhor tem preparado algo para aqueles que estiverem dispostos a ir até o final com Deus. Fala para quem está do seu lado assim: essa luta que você está enfrentando já tem data para acabar. Sabe por quê? Pergunta para ele. Porque já tem luta lá na frente querendo entrar e você ainda não atravessou essas, querido. Não atrasa o processo de Deus não, mas é no final da sua trajetória que você vai conquistar Canaã. E quanto tempo é necessário? O tempo necessário. Permaneça firme nos pés do Senhor. Tanto tempo você tem orado pelo seu filho, ele não se converte. Mas em quantas pessoas você já orou e Deus converteu o coração dele ao Senhor? Tantas vezes. Começa a trazer a memória: Senhor, eu me lembro naquele dia que eu estava aqui orando e o Senhor falou comigo através da sua palavra. O Senhor me revelou algo poderoso. Eu me lembro quando eu falei com alguém e essa pessoa ouvia a sua voz através da minha vida, ela entendeu que o Senhor tinha um plano perfeito para ela. Eu me lembro, Senhor, no momento em que eu estava apavorado, angustiado, o Senhor se revelou na minha vida. E o mesmo Deus, querido, eu quero te dizer nessa noite que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aqueles homens estavam vivendo um período diferente, um momento diferente, mas eles tinham certeza que também, após esse momento, eles experimentariam algo diferente que eles tinham vivido até então. E eles passam o Gilgal, eles atravessam o Jordão, depois do Jordão eles entram em Jericó, eles rodeiam a cidade de Jericó, rodeiam o muro de Jericó, e quando o muro cai, aí então eles entram na terra prometida. E ao chegarem lá, eles puderam experimentar talvez um pouco daquilo que o apóstolo Paulo declara lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Será que você pode tomar essa palavra para você e dizer: Senhor, eu creio nessa palavra, que aquilo que o olho não viu, que o meu olho não ouviu, que o meu ouvido não ouviu, que jamais, Senhor, veio no meu coração, é o que o Senhor tem preparado para a minha vida. Eu não vou desistir agora. Não desista agora, querido. Não desista agora. Fala para quem está do seu lado: não desista até agora. Não desiste agora, você chegou até aqui. Mas quantos estão entendendo a direção da palavra do Senhor? A direção da palavra do Senhor nessa noite é: vá na direção da minha presença. Vá na direção da arca, vá na direção da minha presença, e aonde ela estiver, você esteja bem atento. Carrega a minha presença com você para onde você for. Porque o mar só vai se abrir, o rio, o Jordão só vai se abrir à sua frente se você estiver carregando a presença do Senhor. Aonde estava a arca, querido? Sobre os seus ombros. O Senhor, Ele tem algo para falar contigo que você nunca experimentou, mas é necessário que você esteja disposto a andar na sua presença todos os dias. Fica de pé. Deus chega para Abraão, lá em Gênesis, capítulo 15, 16. Chega para Abraão e diz o seguinte: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Por quê?
Porque você só pode encontrar perfeição na presença do Senhor. Não significa que se você fizer tudo certinho, você vai ser perfeito. Mas significa que se você andar na presença do Senhor, assim como Ele liberou para a vida de Josué, não se apartando nem para a direita, nem para a esquerda, o Senhor vai cobrir todas as suas imperfeições. Não aceite as afrontas do inimigo. Não aceite as afrontas daquele que tem o prazer de te amedrontar, querido. Talvez ele está te testando, está te afrontando na área da sua intimidade com Deus, na área da sua identidade, daquilo que o Senhor já preparou para a sua vida. Talvez você tenha ouvido nesses dias muitas coisas, muitas palavras negativas. Se você é crente mesmo, por que isso tudo tem acontecido na sua vida? Se você realmente ora e Deus te ouve, por que Ele não faz alguma coisa pela sua vida? Se você é filho de Deus, Ele falou isso para Jesus. Não fique esperando aquilo que é momentâneo, porque nós vivemos por aquilo que é eterno, e o que é eterno produz em nós, querido, um peso muito maior. Nós não podemos nos atentar para as coisas temporais. Continua firme. Fala para quem está do seu lado: continua firme, irmão. Continua firme, não desiste não. Nós vamos atravessar esse Jordão. Nós vamos chegar em 2018 dizendo: grandes coisas o Senhor fez por nós. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Você pode declarar: grandes coisas o Senhor fez por nós. Eu não sou daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que se intimidam. Quando Caleb ele chega ali próximo aos seus 80 anos, ele fala assim: tal como eu era, assim quando o Senhor me fez a promessa, estou pronto para lutar e para conquistar. Caleb estava nos deixando uma grande lição, dizendo o seguinte: pode passar o tempo que for, pode passar o momento que for, mas eu não desisto daquilo que o Senhor liberou a respeito da minha vida. Você precisa viver na direção do Senhor. Você precisa caminhar na direção do Senhor, porque é o Senhor que tem as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Oh Pai, nós cremos na Tua palavra, Senhor. Nós cremos, Senhor, naquilo que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Nós cremos, Senhor, não naquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito, mas nós cremos naquilo que a Tua palavra diz ao nosso respeito. Nós podemos declarar, Senhor, que nós somos aquilo que a Bíblia diz. Nós podemos aquilo que ela diz que nós podemos, e nós vamos fazer aquilo que ela diz que nós vamos fazer. Só tem você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você.